Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos alegres. Mais uma noite na casa do nosso Pai, não é verdade? Oh, glória a Deus. Nós não poderia estar num lugar melhor. O melhor lugar é esse. Que nós adentramos, nos prostramos diante do Senhor para glorificar o nome dEle. Também saúdo a todos aí da live com a paz do Senhor Jesus. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus possa alcançar a todos. E essa palavra também, meu amado, minha amada, possa falar ao teu coração nessa noite. Graças a Deus, abramos as nossas Bíblias, irmãos, em Salmo de número 55 e um versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. E não permitirá jamais que o justo seja. Podeis tomar seus assentos. Glória a Deus. Mas ainda estou indo lá para 1 Pedro. Vou dar continuidade de uma ministração que a gente começou aí uns 15 dias, eu creio, atrás. 1 Pedro, capítulo 5, muito conhecido, e o versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem, graças a Deus, aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é digno, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E assim Deus me dava para dar continuidade, mais uma vez, a esse texto agora, com outro tema, irmãos. Dentro desse mesmo texto, com temas. Alguns temas que diz assim, ó. Lançando sobre ele os nossos cuidados para vencer os desafios e caminhar na dependência de Deus, né? Lançando sobre ele, sobre quem? Sobre o Senhor Jesus. Os nossos cuidados, ou seja, as nossas dificuldades, né? Os nossos problemas, a nossa ansiedade, as nossas preocupações. Porque, irmão, por muita ansiedade, aí vem as preocupações. E por conta disso, tem muitas pessoas enfermas na superfície da terra. Quantas pessoas, irmãos, depressivas, dependentes de remédios para dormir, tem que ter remédios controlados, né? Pessoas que de uma hora para outra surtam assim, que só o sangue do Senhor. Está acontecendo isso na superfície da terra. Quantas pessoas correndo de um lado para o outro, até tirando as próprias vidas. E a Bíblia diz que quem tira a própria vida não tem salvação. Porque a vida é um dom de Deus. Só Ele deu, só Ele tira. Então ninguém se apresse a tirar a própria vida, dizendo, isso aqui não está bom. Dessa forma que eu estou vivendo, da maneira que eu estou vivendo, do jeito que eu estou vivendo, não está bom. Vou apressar logo tirar a minha vida. Não. O Senhor quer que a gente corra para os pés dEle. Que nós coloque diante do altar dEle as nossas dificuldades. Lançando sobre Ele, assim que Pedro diz. Lance sobre Ele, sobre quem? Sobre o Senhor. Conta para Ele, se esvazia de si mesmo. E vai para os pés do Mestre. Porque é lá que nós temos que contar, conversar com Ele. Muitas das vezes queremos conversar com os nossos amigos,
né? Com alguém que está do nosso lado, amém. É bom compartilhar para nós não estarmos sozinhos. É bom compartilhar os nossos problemas, olhando, buscando a direção de Deus, com quem nós vamos compartilhar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas o bom, irmãos, é quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu vou buscar o Senhor, vou me lançar aos pés dEle, vou contar a Ele, vou abrir o meu coração para Ele, contar tudo, jogar tudo que tem de ruim para fora. Para que Ele possa cuidar de mim. Não que Ele não sabe o que eu, que você passamos, mas Ele quer que eu e você temos uma atitude. E quando nós temos uma atitude, irmãos, Deus, Ele faz grandes coisas acontecer. Né? Assim como nós vamos ao nosso pai, né? Nosso pai biológico, queremos algo, nós não vamos com carinho até eles pedir. E eles, como pai, eles vão analisar e vai ver o que é bom para nós. E aí eles se esforçam, irmãos. Porque quando eu perdi o meu pai, parece que quando meu pai se foi, eu estava com 8 anos. E ali, quem começou a cuidar de nós, como de sempre, foi minha mãe. Fez de tudo para cuidar de nós. Não quero falar de mim, não, só um pouquinho, viu? Aí, na escola, eu ia para o colégio, e assim até, não tinha nem caderno. Muitas das vezes eu chorava, porque não tinha um caderno para escrever. E chegava no colégio, pedia uma folha de caderno, os meus amigos lá da escola, os alunos lá da escola, os amigos, e eles me davam para escrever. E eu ia para o colégio, muitas das vezes, não tinha nem o que comer. E minha mãe fazia de tudo, e quando não tinha o que comer, irmãos, ela fazia de tudo, lavava até roupa de ganho, roupa dos outros. No Rio, ela está aí para dizer. E para ganhar aquele trocadinho para comprar o pão para nos dar. Né? E ali se foi. Graças a Deus, e aqui nós estamos para glorificar o nome santo do Senhor. Passamos por tudo, vencemos as barreiras, grandes dificuldades das nossas vidas. Até então, não vou dizer a vocês que fui nascida, criada no berço evangélico, não. Não, foi depois que eu passei a servir ao Senhor, eu já tinha 5 filhos. Né? Já tinha 5 filhos depois que eu passei a servir ao Senhor. E de lá para cá, Deus tem nos honrado, nos abençoado. E graças a Deus, ter o nosso nome escrito no livro da vida. E eu meditando um pouquinho nessa palavra, o Senhor me trazia de grandes heróis, irmãos. Grandes heróis da fé da Bíblia Sagrada. Ao qual eles venceram ali grandes desafios. Eles passaram por tantas circunstâncias. Eles não negaram ao Senhor. Eles ouviram o chamado, sentiram o chamado do Senhor e eles venceram as grandes barreiras da vida deles, porque eles sabiam quem estavam cuidando deles era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam que eles não estavam só, né? Em meio à adversidade que eles iam passar, eles estavam passando, eles viveram, mas eles não estavam só. Em Hebreus 11, o Senhor diz assim, ora a fé, porque o que nos chama a atenção foi a fé deles, dos heróis da fé. Eles agiram a fé que eles tinham, otorgada por Deus. E ali eles venceram, muitos até não alcançaram as promessas. Que nós podemos ver que nem Moisés. Moisés, ele não pisou na terra prometida. Ele só alcançou de longe. Ele só viu a terra de longe. E ali o Senhor recolheu ele. E muitas das vezes nós queremos tudo. Queremos abraçar tantas coisas. E esquecemos que uma só importa. A nossa salvação.
Porque que adianta o homem granjear, irmãos, o mundo inteiro, abraçar tantas coisas e se perder. Porque Deus não tem prazer que ninguém venha se perder. Né? Deus não fez ninguém para ser escravo do diabo. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Aos olhos humanos, ele apresenta tantas coisas boas, mas as coisas boas que ele apresenta não traz salvação, só traz morte, uma morte espiritual, o engano, né? Então nós precisamos atentar para isso a cada dia, estar inserido em nome do Senhor Jesus na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos descreve quem somos, ela nos ensina como nós andar no mundo que nós vivemos, numa geração perversa, que ninguém sabe quem é quem. Os pais até temerosos em mandar seus filhos para os colégios. Se você ficar, irmãos, em frente a um jornal, a pessoa, meu Deus amado, a pessoa fica depressiva. Em um minutinho, quando eu saí do quarto para a sala, ouvi um noticiário de uma jovem indo para o colégio, 15 anos, assaltada, e tiraram a vida da moça. Né? Salvador. Então, irmãos, é de certo que nós temos que atentar para isso. Se voltar mais a ter conhecimento da palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, porque aqui em Hebreus fala que pela fé Abraão ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Abel, ele apresentou um sacrifício no altar do Senhor. Melhor do que Caim. Caim, por inveja, matou o seu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, irmãos, numa geração dos últimos dias. Temos que nos amar mais, se chegar mais a Deus. Amar mais o nosso próximo, quem está do nosso lado. Quem está do nosso lado, teu pai, tua mãe, teus irmãos. Né? Que está do teu lado. Ama a tua família. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E o maior mandamento, primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende a lei e os profetas. E se nós, irmãos, se nós cumprir esses dois mandamentos, estamos cumprindo a Bíblia. Ah, irmã, mas é difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua translação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque andou com Deus, ele foi arrebatado, Deus tomou para ele, para que ele não sentisse a morte, porque ele andava com o Senhor. É bom andar com o Senhor, dormir com o Senhor, comer com o Senhor, falar com o Senhor, ter vida digna, santa, reta com o Pai. Ele disse, é de santo como eu sou santo, que meu Pai que está no céu, Ele é santo. Temos que ter santidade em toda maneira de nós sermos, irmãos. Porque os dias são maus, são tempos difíceis. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Então, Noé, ele também andou com Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Deus mandou que ele preparasse uma arca, porque o dilúvio viria e iria destruir a terra. E ele ouviu e obedeceu. E quem entrou na arca não pereceu. Né? Quem estava na arca não pereceu, porque Noé era tido como louco, como bêbado. Ele estava louco. Já estava caduco, já estava velho, mas não. Ele estava ali construindo a arca e também pregando a palavra do Senhor. Dizia, olha, se convertam, se volte para o Senhor, porque o Senhor vai mandar o dilúvio, vai destruir a terra. A terra está corrompida, o pecado está cheirando mal às narinas do Senhor. E o Senhor iria enviar o dilúvio para destruir a terra. E ele começou a pregoar, ninguém deu ouvido. Ninguém deu ouvido. Diga assim, eu preciso ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Eu preciso ouvir a palavra de Deus e continuar praticando até a volta dele. Porque eu não sei nem o dia nem a hora em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Mas eu quero concluir aqui, esse texto aqui, no que diz assim, o versículo 13 diz, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isto dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, eles estão lá descansando de todo o labor deles, dessa terra, e aguardando, né? Aleluias, o dia da vinda do Senhor Jesus. Quem está aguardando a vinda do Senhor Jesus? A pátria, a mansão celestial. Aleluia. É a nova Jerusalém celestial. É a nova Jerusalém. Então, só foi um pouquinho, irmãos, né, para definir aqui do que eles passaram. E os cuidados de Deus, eles venceram os grandes desafios. Não foi fácil. Nós podemos ver grande desafio. Jeremias enfrentou, Paulo e Silas enfrentou, porque lá no cárcere tinha uma família para ser salva, para ser livre, para ser, aleluias, alcançada pela palavra de Deus. Através de quem? De Paulo e Silas. Eles foram para a prisão, eles estavam prisioneiros lá, mas eles não estavam lá porque eles estavam de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Eles estavam lá para fazer a obra de Deus. Deus permitiu que eles chegassem até ali. Né? E as correntes, as prisões de muitos ali, de todos que estavam ali, foram abertas, foram quebradas aquelas prisões. Eles foram prisioneiros, eles foram presos pelos troncos, os braços, os pés, levaram muita chicotada no corpo dele, o corpo dilacerado. Mas o que me chama a atenção, que eles estavam ali, olha o cuidado de Deus para com eles. Um louvava e o outro orava. Quando um cansava de orar, o outro ia orar, o outro louvava, e assim eles, aleluias, ele compartilhava um com o outro dos sofrimentos, das dores, ali das aflições, mas eles não negaram a fé, eles permaneceram firmes, porque eles sabiam que Deus estava com ele, e eles estavam ali, porque Deus permitiu para que a obra do Senhor fosse manifesta através da vida deles.
Se você está em alguma prisão, irmãos, que muitas das vezes estamos prisioneiros dentro do nosso eu, nas nossas vontades próprias, mas hoje o Senhor está dizendo, olha, lança sobre ele todas essas dificuldades, que essas prisões serão quebradas, esses cadeados serão quebrados. Pessoas muito ansiosas nessa noite, neste lugar, pessoas apreensivas, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que estão assim, se Deus me der isso, eu vou permanecer na presença dele. Mas se o Senhor não me der, eu já estou correndo, pulando fora. Ei, irmãos, não se apegue às coisas materiais, porque os bens materiais, elas passam, mas o Senhor, ele permanece para sempre. Ele permanece para sempre, porque ele é o autor e galardoador daqueles que o buscam, daqueles que esperam no Senhor. Espere com paciência, creia que ele é o autor e consumador da sua fé. O Senhor não mudou, não. Ele continua sendo o mesmo de ontem e de hoje, será de eternamente. Ele é Deus e continua sendo Deus. Elias ali no deserto, ele ficou totalmente na dependência de Deus. Ele ficou na dependência de Deus. Ali houve uma seca grande naquela terra, mas ele estava ali porque ele proferiu uma palavra, porque aquele povo estava um povo corrompido. O pecado estava também cheirando mal as narinas de Deus. Era um povo idólatra. Era um povo que tinha apego às coisas. Adorava um Deus chamado Baal. E o Senhor disse que aquela terra iria ser uma terra seca. Iria mandar uma sequidão naquela terra de 3 anos e 6 meses. E ali aconteceu. Elias estava ali, ele mesmo proferiu. Da forma que ele proferiu, que Deus mandou, aconteceu. Mas no meio daquela seca, aquela terra, Deus não deixou Elias mendigar o pão. Porque de manhã e de tarde, Deus enviava os corvos para sustentar Elias. Aleluias. Tem alguém passando escassez aqui? Eu não sei. Mas se tem, confia no Senhor. Tu não vai morrer, não. Eu costumo dizer, de fome ninguém morre, não, irmão. De fome ninguém não morre. Não morre de fome, não. Porque se tiver com fome de manhã, você dobra o seu joelho. Você confia no Senhor. Você vence essa barreira, esse obstáculo. E você confiando no Senhor, meio-dia o Senhor envia o socorro. Ele enviou o maná no deserto para o povo de Israel. Do nada, ele fez tudo. Quanto mais conosco, irmãos. Espera tu somente no Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Todos os dias eu ouço a mesma voz, nada muda. Mas quem tem que mudar somos nós, irmãos. É nós que temos que mudar. É nós que temos que tirar o nosso eu, as nossas vontades humanas, renunciar. Ter uma vida de renúncia. Renunciar às próprias vontades, renunciar ao pecado. E deixar que Deus venha trabalhar nas nossas vidas. Né? Deixar que Deus fale mais forte. Tapar os ouvidos, as vozes estranhas. E estar sensível a ouvir a voz do Senhor. Que muitas das vezes, eu já sirvo ao Senhor de qualquer forma. Já tem o Senhor no meu coração. Mas eu costumo dizer, o meu Jesus, o teu Jesus, ele é açougueiro? Não. Ele quer corpo, alma e espírito. Então ele te quer, ele te formou para glória e louvor e honra do nome dele. Em Mateus 11, 28 diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então ele convida nesta noite, esse grande convite é para todos os que estão cansados de sofrer. Quantas pessoas que estão cansadas de sofrer, passando por tanta coisa nessa terra, que vivem deprimidos, né? Muitas das vezes querem viver ali dentro de um quartinho escuro, entra dentro do quarto, não quer ver ninguém, viu o sistema nervoso abalado lá em cima, né? Ninguém pode falar nada, já está armado.
Hoje todas as armas carnais seja desarmada em nome de Jesus Cristo e se investir com as armas espirituais. Que é a palavra do Senhor. Vamos nos desarmar. Né? O povo hoje anda na flor da pele. Ninguém pode dizer mais nada. Não toca no meu pé. Se tocar, já viu. Né? Já viu. Porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Paulo, quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, Paulo mudou. Era Saulo, ele mudou totalmente. Até o nome dele mudou. O Senhor muda tudo. Ele trabalha no caráter. Ele trabalha no psicológico. Ele trabalha na natureza humana. E não é mais o mesmo, irmão. Quando nós damos lugar ao Senhor trabalhar nas nossas vidas, algo diferente acontece, né? Para nós chegarmos até aqui, foi um processo, como a pastora Cieda pregou um dia desse aí atrás, é um processo. Mas para todo processo, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é coisa boa, é agradável aos olhos do Senhor. Então nós temos que ter uma mente renovada e transformada pela palavra de Deus. Então muitos vivem deprimidos, tristes, angustiados, irmãos. Atormentados pelo medo. Quantas pessoas medrosas que têm medo de tudo. Medo de escuro. Né? Tem medo de escuro. Não vou orar. Meu Deus, se faltar luz, eu não vou embora, não. Nem vou lá no banheiro. É medo. E o medo é uma coisa que impede a pessoa a avançar, a pessoa a prosperar, a pessoa a progredir. Né? Tem medo de conquistar algo, mas algo do Senhor, que é bom e agradável. Meu Deus, a palavra está cortando, viu? A palavra está cortando. Quando a gente fala, corta primeiro, né? Corta nós, obrigado, Jesus. Tem medo de avançar, né? De avançar, mas nós temos que olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus. E muitas das vezes a gente olha para um lado, olha para outro e se apega a tantas as coisas. Mas o Senhor diz que nós temos que desapegar de tudo isso e se apegar só nele. Que é Ele que tem cuidado de nós. Foi Ele que nos formou. Foi Ele que nos criou. Olhe para você, da planta dos pés até para a cabeça você não pode olhar. Mas se olhe. Porque quem está de cima é quem te olha para a tua cabeça, de todo o teu corpo. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo contemplando. Mas olhe para você, faça uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão. De onde o Senhor nos tirou e como o Senhor nos formou. Ele nos formou para nós sermos ovelha do pastoreio dele. Né? Pessoas atormentadas pelo medo, estão afligidos pelos problemas familiares, dentro da família, irmãos. Né? Cada dia nós matamos um gigante dentro da nossa família. Então é de certo que nós estamos enfrentando grandes desafios. Estamos enfrentando grandes desafios, mas nesse grande desafio nós temos que caminhar na dependência de Deus. Né? Porque quando nós caminhamos, enfrentamos desafios, as circunstâncias, os problemas, mas estamos caminhando com Deus, então estamos no caminho certo. Aleluia. Pelos vícios, pela doença e por tantos outros problemas. Né? Mas o Senhor hoje convida, vinde a mim. Ele está fazendo um convite para todos. É para todos, nações, língua, povos. Ele não chama quem é rico, quem não tem, quem é preto, quem é branco, quem é de cor. Ele não chama, não. Assim, dessa forma, ele chama a todos. Ele diz, vinde a mim, todos que estás cansado. Ai, o Samanarabiacai. Todos que estão cansados. Estou cansado de sofrer. Estou cansado de passar por esse problema difícil. Jesus está dizendo, ei,
Lança esse fardo sobre ele, sobre mim, sobre o Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Venha depressa, venha você que está cansado, eu vou aliviar o teu fardo. Esse fardo não vai ser mais seu, porque eu troco o fardo pesado e te dou um leve. Aleluias. E quem tem Jesus, irmão, tem aquela leveza do Espírito Santo. Deita e dorme em paz, porque sabe que a providência virá, porque sabe se está chorando a noite é treva, mas o dia é luz, e a luz, ela brilha nas trevas, e a luz se chama Jesus Cristo de Nazaré, e nós temos certeza, se estamos... Jesus cuida de nós, como Ele cuida. Como eu tenho essa grande certeza, quando Ele chama, Ele cuida, irmão. Ele cuida, quando Ele chama, Ele cuida. Porque o que Ele tem para nos dar é bem melhor do que eu e você imaginamos. Mas o inimigo não, o inimigo só quer trazer destruição. Só quer trazer destruição, porque pensa que as coisas do mundo, coisas bonitas, coisas boas do mundo, se não tiver Jesus, não tem nada, irmãos. Se não tiver Jesus, pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, não tiver o nome escrito no livro da vida, e não andar com Cristo, não tem nada. O homem não tem nada. O desejo do Senhor Jesus é dar o alívio para aqueles que sofrem, renovando o fardo de dor e tormento que tem carregado. Aí, quando eu estava meditando, esse homem trazia da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos, era 12 anos, não era 12 dias. Ela sofria com aquela enfermidade, aquela hemorragia. Né? E ali, ela já tinha procurado vários médicos e nada tinha acontecido. Já tinha gastado tudo que ela tinha, nada aconteceu. Mas uma coisa que nos chama a atenção, ela ouviu falar que o Jesus, o mestre, estava passando por ali. E estava no meio de uma multidão. E ela foi, ela foi e tocou na orla da veste do mestre. Só no toque ela recebeu a cura. E ela tocou no mestre, ela tocou pela fé. E o gesto, irmãos, dessa mulher que nos chama e faz refletir o seguinte: a diferença está na fé consciente. Isto é, enquanto ela estava determinada a ser curada, foi lá e tocou nas vestes do Senhor, que ela tocou com fé. A multidão estava ali, agarrava o mestre por simples emoção. Aquela multidão que estava ali, ela não estava ligada com o Senhor, estava com a mente muito longe das promessas de Deus. Mas, por meio daquela multidão, foi uma mulher de fé. Oh, mulher de fé. A fé é firme fundamento das coisas que não se vê. E sem fé é impossível agradar a Deus. E ela agradou tanto ao Senhor que ela tocou na rola. Só nas vestes ela recebeu a cura. A cura da enfermidade. Ela não tocou por emoção. Ela tocou com fé. Porque a multidão só estava ali aglomerando ao Senhor. Fazendo aquela aglomeração por a emoção. Então não ande pela emoção. Ande com fé. Não ande por vista, ande por fé. Quando nós andamos com fé, irmãos, eu tenho certeza que algo o Senhor fará acontecer. Jesus está fazendo uma cirurgia, irmãos. Jesus está fazendo a cirurgia da alma. Jesus está fazendo a cirurgia da alma. É pela fé, toque pela fé. Porque Jesus está presente, está neste lugar. Ele está visitando pessoas com caroço hoje, com nódulo, com cisto. Pessoas que estão com dores profundas na alma. Pessoas tristes, depressivas, angustiadas. Aleluia.
Jesus está visitando nessa noite. É o Deus de milagre. É o Deus de milagre. Aquela mulher, ela tocou nas vestes do mestre, porque sabia que se ela tocasse ali, algo diferente aconteceria na vida dela. Ela não se preocupou com a multidão, mas se preocupe com um Deus que te deu vida, um Deus que te criou, que diz: vinde a mim, meu filho, minha filha. Se você está cansado, eu estou aqui para aliviar o teu fardo, para trazer cura, para trazer, oh meu Pai, para mudar a tua história. Ele quer tirar do pó e do monturo e fazer sentar-se entre os príncipes, porque quem faz isso é Deus. Muitas das vezes a sociedade menospreza, mas o Senhor não menospreza ninguém. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas quando o homem se achega até o Senhor, irmão, ele faz coisas grandes, porque não depende mais dele. Ele já deu o próprio filho dele, troca das nossas vidas. Agora depende de nós abrir o nosso coração, abrir a porta. E quem tem a chave somos nós que temos a chave da porta, né? Somos nós que temos essa chave. É abrir a porta, aquele quarto escuro, que muitas das vezes a pessoa está lá preso nessa prisão espiritual, mas eu me alegro quando aquela mulher, ela estava presa dentro dessa enfermidade hemorrágica, sem saída. Mas Jesus é o começo de tudo. E Jesus deu a solução, trouxe a solução. Quando ela foi até Jesus, ela foi com uma determinação. Eu sei que ali eu vou encontrar refúgio e descanso para a minha alma. Eu sei que dali sairá algo diferente. Porque aqui o médico por excelência se faz presente. É o doutor Jesus, é o cirurgião por excelência. Ei, nada é para sempre. Para sempre se chama Jesus Cristo de Nazaré. A enfermidade vai passar, os prazeres momentâneos, que só traz alegria momentânea, né? Vícios, só traz aquela alegria momentânea. A bebida só traz alegria momentânea. O cigarro só traz alegria momentânea. A embriaguez também é aonde Paulo diz: não se embriaguem de onde há contenda, mas se enchei do Espírito Santo. Então as coisas terrenas, irmão, é momentânea. Mas quando nós damos lugar ao Senhor trabalhar nas nossas vidas, oh meu Pai, como é maravilhoso. Você passa pelas coisas, pelas aflições, dizendo que o seu Redentor vive. Enoque andou com o Senhor, ele não sentiu a morte, porque ele foi trasladado. Até isso Deus cuidou dele, porque ele andava na dependência de Deus. Tem muitos que andam na dependência química. Mas ande na dependência de Deus. Viva para Deus. Ande com Deus. Coma na presença de Deus. Viva com Deus. E tome o caminho certo, a direção certa. E venha até Jesus. Está cansado de sofrer? Está cansado do pecado? Mas Jesus quer te dar alívio, descanso. Jesus quer te dar vida eterna. Jesus quer te dar uma mansão celestial. Muitas vezes você não tem nenhuma casa, vive de aluguel. Mas Jesus tem cuidado de você. Ele cuida de você, certo, Jesus? Eu estou no aluguel, mas eu creio que a minha maior mansão é a celestial. Ele cuida dos seus, irmãos. Por conta de tantas coisas, as pessoas têm se desesperado, têm se angustiado. E têm vivido de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, como ovelhas que não têm pastor. E eu me alegro quando ali... O Senhor ali no deserto, que viu aquela multidão correndo de um lado para o outro. O Senhor Jesus, ele se preocupou em sentar ali e ensinar aquele povo, em alimentar o povo.
Era 5 pães e 2 peixes. E o Senhor alimentou todos, porque Ele tinha aquele zelo, irmão. Ele não despediu, porque toda aquela multidão veio até a Ele. E quando chegou até a Ele, ficaram ali 3 dias no deserto. Olha o cuidado de Deus com aquele povo. E o Senhor alimentou a todos. Não despediu nenhum deles de mão vazia. Porque eu aprendi, no momento que eu digo que eu aceitei, não. Jesus me aceitou da forma e da maneira que eu era. E começou a trabalhar no meu caráter. O Senhor começou a trabalhar na minha vida. Né? No momento que Ele fez, Ele me aceitou da maneira que eu era. Ele começou a trabalhar na minha vida. Comecei a viver na dependência do Senhor. Ele começou a trabalhar no meu caráter. Né? Ele começou a trabalhar de dentro para fora. É de dentro para fora que Ele trabalha. Que muitas das vezes é aparência, né? É, irmãos. E a aparência engana. A aparência engana. Isso se mandar com a roupa lá embaixo. Eu não estou aqui pregando doutrina. Mas eu estou falando que a aparência engana. Bonito. Muito bonito. Muitos discriminaram Davi, né? Pela aparência. Mas a aparência engana. Porque quando Deus começa a trabalhar na vida do ser humano, Ele não trabalha de fora para dentro. Ele trabalha de dentro para fora. Começa a trabalhar no caráter. Se a pessoa tem um sistema lá em cima, ele começa a trabalhar nos neurônimos. Trabalha. Tem muitos que, eu sou cristão, mas meu braço não é não. Mas ele também trabalha no braço do homem, viu? Trabalha. Trabalha. Trabalha no braço, trabalha nas pernas. Trabalha na cabeça. Trabalha na mente. Trabalha nos olhos. Para olhar só para os céus. Trabalha na audição, para ouvir só a voz. Trabalha na boca. Para falar só a palavra do Senhor. Se falava gírias, ela não vai falar mais. Se falava palavrão, não vai falar mais palavrão. Porque a boca agora é ungida para falar a palavra do Senhor. Aleluia. Você gostava de...